Fala pessoal, boa tarde a todos. Mais uma semana, graças a Deus. Agradeço ao Senhor, né, por ter nos dado mais uma semana pra gente ter aí, estudar e estar juntos, ok? A gente agora vai explorar outro capítulo, tá? A gente passou do capítulo dos números inteiros e a gente vai entrar agora em outro capítulo, tá? Então vamos lá ver o que é que a gente vai estudar hoje, ok? Vamos lá então. Números racionais. Isso mesmo, pessoal, números racionais. Se você não sabe o que é isso, então vamos lá descobrir. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Números racionais. Só lembrar, né? A gente está saindo da unidade de números inteiros, certo? E entrando na unidade dos números racionais. E os números racionais, ele tem as diferenças deles, né? Que é uma diferença bem particulares, tá? Que só ele tem. Bom, então o que são esses números racionais? Primeiro, os números racionais são aqueles que eles são marcados pelo grupo Q, né? É o conjunto Q, tá bom? Que significa o conjunto dos números racionais, ok? Por que é Q? Porque o Q vem de quociente, então ele está dizendo que os números racionais eles vão ser muito divisão, tá? Então eles vêm mais da divisão, ok? Então, como eles são aqueles números que vêm na forma de fração e na forma decimal, então a gente tem aqui, ó, números do conjunto Q, 1/2, 1/4, 2/5 e 2/20. Então, os números racionais vão vir assim, ok? E quando a gente vem assim, como a gente não está vendo sinal, né, aqui, significa que é positivo, né? Então a gente tem aqui o conjunto de números racionais positivos, não naturais, ok? Porque eles têm aí na forma de fração. Eles também têm os negativos, ó, conjunto Q, menos 1/2, menos 1/4, menos 2/5 e menos 2/20. É interessante eu apresentar para vocês, ó, conjunto Q, né? É que esse menos aqui, ó, tá dizendo que ele é negativo, né? Mas esse menos, ele tá dizendo assim, ó, menos 1, tá bom? Ó, menos 1, tá certo? Mas quando ele for escrito, ele não vai ficar menos 1 junto, né? Não vai ficar assim, por exemplo, o menos bem aqui, ó, com o 1, tá bom? Ele tem que ficar junto com o tracinho que separa os dois, ok? Então, esses são o conjunto Q, né? Conjunto dos números racionais negativos, né? Inteiros, né? Números racionais inteiros negativos, tá bom? E nós também temos, ó, o conjunto Q dos números racionais em forma de em forma decimal. Então, eles vão ser escritos na forma de fração, né? Quando tem o numerador e o denominador, e na forma decimal. Como é essa forma decimal? Essa forma decimal são aqueles números que vêm com vírgula, ó, 0,4, 0,5. Mas como eu faço para transformar um número racional fracionário para a forma de um número racional decimal, né? Como é que eu faço? É simples, não é Q, né? O conjunto é Q, vem de quociente, então eu só tenho que dividir, né? Então eu divido o numerador pelo denominador, certo? Então, ó, 0,4. Eu usei o 0, o meio e o 2/5, tá? E eu dividi, ó 1 para 2. Como o 1 era menor que 2, eu tive que acrescentar um 0, ó, e ficou 10. Quando eu acrescentei esse 0, eu tive que acrescentar aqui, ó, 0, também, certo? Que é como se eu tivesse pegado emprestado aqui 10, né? Para ficar 10, mas eu também tive que colocar 0, aqui. Então, quando você for dividir esses números aqui na forma de fração, você tem que fazer assim também. Se o número for menor, você pede um 0 aí emprestado e empresta também um 0, aqui embaixo, ok? Só quando o número for menor, tá bom? Então eu fiz isso, ó. Então ficou 10, dividi 10 para 2, que deu 5. 5 vezes 2 é 10, 0, ok? Então 0,5. Eu peguei também o 2/5, como o 2 era menor, eu fiz a mesma coisa, ó, pedi emprestado um 0 e também emprestei um 0 aqui, tá bom? E deu 4, 4 vezes 5 deu 20, certo? E nós tivemos aí dois resultados que eu coloquei aqui. É interessante, ó, o 1/2 estava antes do 2/5, certo? Mas como a gente tem uma ordem a seguir, quando a gente chegar na reta numérica, eu tive que
colocá-los na ordem crescente, né? Tive que colocar o menor, o que vinha antes, depois o que vinha depois, né? Então, ó, 0,4 e 0,5. Beleza? Quando chegar na reta numérica a gente fala aqui alguma coisa que é mais plausível sobre isso, tá bom? Então, ó, 0,4 e 0,5 vai ficar em uma ordem, né? É interessante. Forma decimal também positiva, né? Porque não tem sinal. E aqui a mesma coisa, só que em números negativos, né? Esses números negativos e positivos são interessantes saber, né? Para quando a gente chegar aqui, ó, na reta numérica, ok? Na reta numérica. Por quê? Porque é importante, ó. A reta numérica a gente tem que colher o máximo de informações que a gente pode para colocarmos a ordem correta aqui, certo? Por exemplo, se eu tenho que colocar números positivos, eu tenho que saber que os números positivos ficam à direita da reta. Se eu tenho que colocar números negativos, eu tenho que saber que os números negativos ficam à esquerda da reta, tá? E quanto mais para números positivos, quanto mais longe do zero, maior vai ser o número, tá bom? Pois se tivesse mais 2 aqui, o 2 seria maior do que o 1, do que o 0 e do que o menos 1. E para o número negativo, quanto mais próximo de zero, maior é o número, certo? Então se tivesse aqui 0,5, o 0,5 seria maior que menos 1, certo? Tá bom? Então, vamos lá. Por que a gente precisa das informações e aprender a transformar na ordem dos números decimais? Para que a gente possa distribuir aqui na reta. Ó. Por exemplo, olhando para menos 2 vinteavos, eu não vou ter noção de onde eu vou colocar ele na reta, certo? Por isso que eu tenho que aprender a transformar na forma decimal. Quando eu transformar menos 2 vinteavos, eu vou ter que fazer assim, ó, uma divisão, né? Então, 2 dividido para 20, né? Se eu for fazer 2 dividido para 20, eu vou ter 0 emprestado, né? E 0 emprestado. Então, eu posso cortar agora esse 0 por esse. 2 para 2 vai dar 1. 1 vezes 1 é 2. 2 menos 2 é 0. Tá bom? Então, ó, menos 2 vinteavos é 0,1. Mas não tem o menos, então vai ser menos, né? Menos. Então, onde é que ele vai ficar? Número negativo para a esquerda, certo? E o 0,1 vai ficar automaticamente, ó, depois do 0, tá certo? Então aqui, ó, menos 0,1. Ou eu posso colocar aqui simplesmente menos 2 vinteavos, ok? Forma fracionária, forma decimal, ok? E onde é que eu vou colocar o menos, o mais, né? Que aqui é mais, não tem sinal. 1/4. Eu vou logo transformar forma decimal, certo? Então 1 é menor, então vamos pedir emprestado, 10 para 4 é 2, certo? 2 vezes 4 é 8, vai sobrar 2 aqui. O 2 é menor, vamos pedir emprestado. Interessante, só pede uma vez, tá? Não pode pedir 2 vezes. Então 20 para 4 é 5. Então 20 menos 20 é 0. Então, ó, menos 2, menos 0,25, né? Então, como é positivo, então ele vai ficar onde? Para a direita, certo? 0, é menor do que mais 1, né? Então ele vai ter que ficar aqui, ó, 0,1, 0,2. Então ele vai ficar basicamente por aqui. Então vamos colocar ele aqui já aqui no 0,25. Então ele vai ficar aqui entre o segundo e entre o terceiro tracinho, ok? Ou você poderia colocar simplesmente 1/4, ok? Então ele iria ficar bem aqui, aproximadamente aqui no segundo tracinho, passando um pouquinho, porque tem o 5, ok? Por isso que é interessante você saber transformar na ordem decimal para poder distribuir aqui na reta. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido, né? E vocês tenham uma atividade e até a próxima aula. Valeu!